O assédio em cima de Kehler, goleiro titular do Internacional na reta final do ano de 2022, aumenta. O Vasco da Gama deverá investir pesado para que ele seja o goleiro da retomada carioca na Série A do Campeonato Brasileiro, o que deve obrigar o Internacional a fazer uma movimentação com o futuro camisa 1. E eu falo sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Kehler e a investida pesada que o Vasco da Gama está fazendo ou está por fazer no jogador que terminou a temporada de 2022 como titular. Eu já falei aqui do interesse do Vasco da Gama em cima do futebol do Kehler, algo que é informado por alguns colegas e que eu não tenho exatamente uma confirmação do Vasco da Gama, mas a gente tem algumas pistas que, de fato, tudo isso procede. E, nesta semana, a gente recebeu uma pista de que esse negócio está por esquentar, está esquentando, e estão começando a atacar de maneira mais forte o goleiro, no sentido de tentar seduzir ele a querer ir para o Vasco da Gama. E aí, primeiro, eu contextualizo essa negociação, tá? O Inter aceita vender o Kehler por um valor relativamente alto. O Inter só faz negócio, em tese, se o Kehler quiser muito sair do Internacional, o que por enquanto não é o cenário. Para o Kehler, que acabou de assumir a titularidade, a ideia em termos de projeto é seguir no Inter, se manter como titular e agora conseguir construir uma trajetória estando no posto que ele sempre almejou desde que esteve na categoria de base. Se ele sair, aí é um cenário diferente do ponto de vista da perspectiva do Inter. Bom, o cara quer sair, então vamos tentar lucrar com isso. Se ele não quer sair, vamos aproveitar, vamos jogar com ele. Mas muito depende também, a gente sabe, da ideia e da cabeça do jogador. Se ele quiser sair, aí sim o Vasco da Gama vai ter que convencer o Inter com uma grande proposta, tá? Então o cenário do negócio é esse. Só que a pista que a gente recebeu é que o Vasco está começando a investir pesado para seduzir e para convencer o Kehler, tá? E aí com salário alto e com luvas altas, bem mais altos os vencimentos do que ele ganha no Internacional atualmente. E aí eu vou tocar no ponto que o Inter vai ter que agir nas próximas semanas com o Kehler, tá? O Kehler, ele renovou o contrato com o Internacional até dezembro de 2024, tá? Ele ampliou esse contrato, na verdade, quando ele sai da Chapecoense e vem para o Internacional, no início agora de 2022. O contrato dele ia até o fim de 2022, e aí ele amplia por mais 2 anos, até o fim de 2024. Então, para vocês entenderem, o Kehler hoje tem o contrato que ele fez quando voltou para o Inter como goleiro reserva, tá? E agora ele é o goleiro titular, inclusive com a perspectiva do Daniel ser vendido, sair do Internacional e ser o Kehler o cara para assumir camisa 1, ele deve ser o camisa 1 do Inter no ano que vem, inclusive, e ser o titular do Inter nessa temporada. Então, o salário do Kehler, para vocês terem uma ideia, ele está abaixo dos 200 mil reais, abaixo talvez dos 150 mil reais, tem entre 100 e 150 mil reais por mês. Não é um salário alto para um goleiro titular do Internacional, tá? E aí que pega, e é aí que a direção do Inter vai ter que agir. Se a proposta do Vasco for, e está sendo, ou está tentando seduzir o Kehler, para ser mais alta do que ele ganha no Inter, bem mais alta, 2, 3 vezes mais do que ele ganha no Internacional, se contar com luvas 4 vezes mais talvez, o Inter vai ter que seduzir o Kehler de alguma maneira, renegociando esse contrato. E aí é o lado negativo que o Inter está tendo de ter uma temporada destacada. Os jogadores eles se valorizam, alguns que têm um salário um pouco mais baixo começam a despertar o interesse de outros clubes que oferecem salários mais altos, e para o Inter se manter no nível de competitividade, às vezes precisa oferecer um contrato maior. Então, e é bem possível que o Inter faça isso a partir do momento que libere o Daniel, tá? Tu libera o Daniel, tu libera o espaço da folha para que o Kehler exatamente tenha esse aumento salarial, que é algo que naturalmente deve acontecer com o jogador pelo status que ele tem agora de titular do Inter. Então, as duas questões são essas. Uma, o Vasco esquentou e o Vasco está querendo investir mais pesado. E 2, o Inter vai ter que tomar alguma ação com o Kehler para manter a ideia do jogador em permanecer no Internacional. Por enquanto, isso ainda não mudou.
tá? E por enquanto eu ainda acho distante uma possibilidade do Kehler ir para o Vasco da Gama. Mas os caras estão com grana, estão investindo, então acho que em algum momento o Inter vai ter que se movimentar para poder manter o Kehler aqui no Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!